Olá, aluno! Bem-vindo à nossa quarta e última teleaula de modelagem de banco de dados. Sou o professor Gilberto Fernandes Júnior e aqui hoje encerramos todo esse nosso ciclo de estudos relacionados à modelagem, à estrutura de um banco de dados. Hoje o nosso principal foco aqui será na normalização dos dados, que é o último passo para então realizarmos essa modelagem dos dados e podermos partir para a criação do modelo físico do nosso banco de dados. Sendo assim, fazendo recapitulando tudo que vimos e estudamos até agora, partimos lá dos princípios de modelagem conceitual, onde vimos questões relacionadas à análise de requisitos, análise de negócios da empresa, que nos auxiliam a criar o nosso modelo de banco. Depois, em cima do modelo conceitual, vimos que há a modelagem entidade-relacionamento e o diagrama entidade-relacionamento também, que nos permite criar uma forma gráfica, mais visual e de fácil compreensão, tanto para o desenvolvedor do banco de dados, como para o próprio cliente, que está solicitando estes serviços. Assim, fica fácil a comunicação e a melhoria no projeto, a melhoria nas especificações, mudanças e atualizações também no projeto acabam se tornando mais fáceis e mais interessantes. Seguindo, vimos também como podemos aplicar conceitos UML, principalmente da programação orientada a objeto, na construção dos nossos diagramas entidade-relacionamento, onde nos é possibilitado utilizar as questões de herança, generalização e especificação e trazer isso para o banco de dados, onde várias tabelas, entidades vão poder herdar alguns atributos de outras entidades maiores, superiores a elas. Então temos essa questão também. Sendo assim, hoje encerramos esses nossos estudos vendo questões de normalização. Então, normalização nada mais é do que uma continuação do que nós viemos fazendo em todas as aulas. Em todas as aulas trabalhamos com exemplos e situações onde tentávamos melhorar e otimizar o máximo possível as nossas tabelas. Aqui na normalização não vai ser diferente. Vamos ver algumas regras, novos formatos para deixar as nossas tabelas bem estruturadas, evitar a redundância e cuidar o máximo possível dos nossos dados. Vamos ao quadro ver os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos trabalhar então com a normalização de dados na computação. Vamos ver uma visão geral de como essa normalização ocorre, tá? Em seguida, mais alguns conceitos de normalização aplicados diretamente aos bancos de dados. Aqui traremos isso ao nosso contexto, tá? E falando em normalização de banco de dados, há 4 tipos de formas de normalizar um banco, que são as mais conhecidas e mais utilizadas, que são as 4 formas normais. Então vamos estudar a primeira forma normal, a segunda, a terceira e a quarta. E cada uma delas traz um tipo de requisito e de regra que as tabelas e entidades, bem como seus atributos, devem seguir durante a fase de modelagem de um banco. Sendo assim, respeitando todas essas formas normais, todas as regras de modelagem em um banco, conseguimos chegar em um produto final, uma documentação final com os diagramas de entidade de relacionamento, possivelmente já alguns diagramas de classe associados a esses diagramas do banco. Não necessariamente os diagramas de classe precisam ser feitos, relacionados ao nosso banco de dados. Porém, podemos criá-lo ali em paralelo, porque com certeza, dependendo do negócio ao qual você está trabalhando e fornecendo serviços, além de um banco, a empresa, a organização precisará também de uma aplicação, de algum sistema que acesse este banco de dados e acesse as informações, gere relatórios e produza mais valor àquela empresa, para no fim, o banco de dados executar o seu objetivo principal, que é fornecer informações, relatórios, otimizar questões da empresa, na organização, e melhorar todo esse tratamento de dados. E claro, sempre pensando na segurança. E aqui, trabalhando corretamente com essas formas normais, nós conseguimos chegar em um modelo de banco de dados, um modelo conceitual mais conciso e mais de acordo com tanto as especificações do projeto, como também
de acordo com as especificações que um banco de dados deve ter para que não ocorra problemas comuns, como inconsistências e redundâncias. Então, vamos dar sequência à nossa aula e vamos trabalhar com o nosso primeiro conceito de hoje. Vamos falar agora de normalização de dados na computação. Tá? Normalizar dados é pegar alguns dados, tá? Pegar os dados em uma forma bruta, certo? E aplicar regras em cima deles e assim utilizarmos, né, estes mesmos dados, teremos como produto os mesmos dados, porém formatados de uma forma que facilite ou a compreensão, ou a sua implementação, ou a sua utilização em algum sistema, em alguma fórmula, em algum método para gerar algum outro um objetivo da empresa, né, que pode ser, por exemplo, calcular novos custos para produtos, ver a questão dos funcionários, entre outros atributos que são possíveis de verificar com o banco. Então, quanto mais normalizados estão esses dados, como mais bem estruturados, mais fácil de recuperar essas informações depois e evitar problemas no nosso banco. Vamos ao quadro ver alguns conceitos a mais sobre normalização. Sempre que discutimos a normalização de dados, pensamos em refinamento. Essa é a palavra-chave. Vamos refinar o nosso modelo. Criamos ali o modelo conceitual, pensamos nas tabelas, atributos e agora vamos refiná-lo, né? Deixá-lo cada vez melhor. Lembrando que o modelo de banco de dados está sempre em processo de atualização e melhoria contínua. E para isso devemos evitar o máximo de redundância possível, que é um dos fatores principais que nos levam à normalização dos dados. Porém, o que é redundância, quais os problemas que são causados e se existe, né, redundância boa, que no caso temos uma redundância que é a controlada. Vamos lá, o que é uma redundância de dados? Redundância é quando temos campos repetidos em uma mesma tabela. Tá? Pense assim, já um exemplo bem simples e bem amplo na literatura. Temos uma entidade cliente, uma entidade funcionário. Essas duas entidades são pessoas e elas vivem em uma cidade. Então, em cada uma dessas tabelas terá o campo cidade. Sendo assim, este campo cidade, se essas duas pessoas, por mais de pessoas diferentes, mas morarem na mesma cidade, eu terei no campo do cliente A, a cidade de São Paulo, por exemplo, e no campo do cliente B, a cidade de São Paulo também escrita ali. Sendo assim, eu estou repetindo informação. Concordam comigo que imagine para uma infinidade de clientes que eu instanciar neste meu banco, mais uma infinidade de funcionários. Imagine que eu tenho uma outra classe de pessoas que sejam relacionadas às cidades, ou até outros tipos de entidades também relacionadas à cidade. Eu estou armazenando o nome da cidade de São Paulo em vários itens, em várias tabelas e vários registros. Isso, dependendo do volume de dados, pode causar problemas de armazenamento. Eu estou gastando espaço à toa. Então, por que ao invés de ter ali várias tabelas com o mesmo campo, por que eu não unifico esses campos em comum em uma tabela só? Então, ao invés de eu ter ali milhares de registros com o nome São Paulo, eu tenho uma tabela apenas descrevendo a cidade de São Paulo e um código, uma chave associada a ela. E aí eu apenas faço o link desta chave com as demais tabelas do meu banco de dados que utilizam esta questão da cidade. Vamos retornar ao quadro, ver mais um exemplo com relação à redundância. Este exemplo que eu dei das cidades está descrito aqui, em que eu tenho 3 entidades, cliente, fornecedor e funcionário. Os 3 possuem o atributo cidade. Por mais que ele esteja com nomes diferentes, vai abrigar o mesmo valor, né, o nome de uma cidade. Então, isso pode, além de causar a redundância, problemas de armazenamento também, em que eu estou gastando o meu espaço em disco, pode gerar problemas como inconsistência. Imagine que no primeiro cliente eu cadastre normalmente o nome da cidade de São Paulo. Porém, ao cadastrar o São Paulo no fornecedor, eu acabo cometendo um erro de digitação, né? E eu posso até escrever errado, né? Pode acontecer. Coloco um U ao invés do O. Ou posso trocar uma letra, esquecer uma letra. E sendo assim, sempre que eu crio esta questão, isso causa uma inconsistência no banco. Então, quando eu vou procurar as pessoas
clientes, fornecedores, funcionários que moram em São Paulo, vai me retornar, neste caso, apenas o meu cliente, porque o fornecedor não está associado a São Paulo, mas sim a esta palavra São Paulo escrita de forma errada. Então isso nos dá problemas de inconsistência. Sendo assim, para resolver essa inconsistência, pensando já em um modelo relacional do nosso banco, podemos criar a entidade cidade. E esta entidade estará relacionada com o cliente, funcionário e com fornecedor. Então, todos eles têm uma chave estrangeira, que é o código cidade, que é a chave primária aqui da nossa tabela cidade. Sendo assim, evita problemas de redundância. Então, quando eu cadastrar a cidade de São Paulo, por exemplo, se eu cadastrar ela corretamente aqui, ela vai aparecer corretamente em todas as minhas outras tabelas e atributos, certo? Continuando, falando de normalização, ela é uma técnica, então, que nós vamos avaliar e vamos corrigir as estruturas do nosso banco, né, de modo a torná-las mínimas. Tá aqui uma outra palavra-chave, além de refinamento. É tornar uma tabela mínima para que assim eu consiga eliminar campos que não dizem respeito a essa tabela. Tá? E tem algumas vantagens de utilizar a normalização. Posso diminuir dados repetidos, nós já vimos, aumenta a performance do banco, tem menos dados ali desnecessários, armazena de forma lógica, há uma facilidade na criação de consultas na minha tabela e, por fim, facilita a manutenção, porque daí vai estar de uma forma mais estruturada e mais fácil de se ver como eu posso fazer as minhas buscas nesse banco. Sendo assim, temos mais alguns exemplos, mas são todos relacionados a esta questão de utilizar a nossa tabela. Tá? Então, toda vez que vamos criar uma tabela, uma entidade, pensamos na forma correta de normalizar esses dados, pensamos em refiná-los, eliminando o máximo possível de atributos que não pertencem diretamente àquela tabela. Tá? Vamos ao quadro ver mais um exemplo. Temos aqui uma tabela produto, e essa tabela tem alguns itens, como ID, produto, preço, tipo do produto, código do fornecedor e o fornecedor. Porém, concordam comigo que o tipo produto e o fornecedor não estão ligados diretamente com uma característica de produto. O produto tem preço, tem código, tem seu nome, porém o tipo e o fornecedor podem não estar tão ligados. Sendo assim, eu posso dividir em duas tabelas. Então, eu tenho aqui uma tabela para o tipo do meu produto e outra para o meu fornecedor. E as duas ligadas à tabela produto com as chaves estrangeiras respectivas. E aí, na minha tabela produto, eu estou apenas com os atributos inerentes a esta minha tabela. Sendo assim, encerramos esta sessão que nos mostra conceitos mais básicos, porém fundamentais, quando trabalhamos com a normalização de dados. Nesta situação problema, vamos trabalhar com a normalização de dados aplicada a um contexto em que precisaremos pensar em um banco de dados do zero. Então, vamos ter ali alguns requisitos de uma análise com o nosso cliente, ele vai nos fornecer um documento da forma como que ele armazenava as informações, de forma manual, e nós vamos pegar este documento e transformá-los pensar nos tipos de tabelas e atributos que podemos utilizar no nosso banco. Vamos ao quadro ver a descrição da nossa situação. Vamos lá. Uma pequena loja de material de construção faz o controle de produtos em fichas, de forma manual. Então, é um caderninho que são anotados os produtos. Sabendo que você é da área de informática, solicitaram que você fizesse um banco de dados para agilizar esse processo, automatizar o controle. Sendo assim, você recebeu uma cópia desta ficha, que é esta que está sendo exibida no quadro agora. Esta cópia, então, na ficha, nós já podemos analisá-la e assim já pensarmos nos campos que vamos tornar tabelas e nas informações que vamos tornar campos, atributos. Vamos lá, temos aqui o número identificador do controle da ficha. Aqui já, por ele ser o número identificador, já fica claro que podemos criar uma chave, tá? Então aqui pode ser uma chave dessa tabela.
E temos cliente, endereço, RG, cidade, CPF, estado, datas. Sendo assim, olhando de primeira, podemos já inferir que aqui teremos a nossa tabela cliente. Então, já temos uma entidade aqui. E todas essas informações corresponderão a atributos dentro desta tabela, certo? Partindo para a próxima parte do documento informado, diz respeito a produtos. Então, eu tenho código, descrição, quantidade, preço unitário e preço total. Também, de forma mais prática e mais ágil, já podemos pensar aqui em uma tabela produto. Sendo assim, podemos já imaginar ali duas entidades se relacionando entre si. Então, cliente relacionado a produto. Então, já podemos imaginar ali uma entidade cliente, uma entidade produto e entre elas um relacionamento, já olhando no nosso modelo relacional. Sendo assim, já fica mais claro o que precisamos fazer. Então, já temos uma descrição inicial do nosso banco e como este banco vai funcionar, né? Vai funcionar com essas tabelas. Porém, sabemos que há técnicas e regras de normalização de dados. E com isso podemos refinar, né? Porque concordam comigo que apenas duas tabelas com muitas informações pode gerar redundância e inconsistência de dados. São muitas informações para se gerir em uma tabela só. Então, à medida que uma informação, um atributo é atualizado, pode gerar algum conflito em atributos ali dentro do mesmo registro ou até mesmo com outras tabelas. Tá? Então, devemos pensar em soluções para eliminar esses possíveis problemas que podem ocorrer. Tá? Porque imagine que esta empresa, né, pode futuramente ampliar a sua atuação, e ampliando a sua atuação, ela vai precisar de um banco mais conciso, mais coeso. Então, por que não já trabalharmos nessa coesão do nosso banco desde já, certo? Então, já otimiza ali o processo e já podemos fazer um bom trabalho para a empresa. Vamos ao quadro. Vendo então o que devemos fazer aqui nessa situação problema. Então, vamos pensar quais são os campos e tabelas que podem ser inseridos no nosso banco. Vamos pensar aqui quais são eles. Vamos lá. Como nós já vimos, o que pode ser um campo na ficha? Qualquer espaço para preenchimento de informações, que é a própria definição de um atributo dentro de um banco de dados. Então, o número do controle da ficha, data da nota, o nome do cliente, RG, CPF, estado, cidade, enfim, código, descrição do produto, quantidade, preço unitário, preço de item e valor total da nota, são todos atributos que eu posso criar no meu banco. Sendo assim, uma técnica bem interessante em banco de dados é quando temos todos os atributos identificados, geralmente costuma-se, né, olhar para os atributos primeiro, temos eles identificados, temos eles todos na mesa, e aí nós começamos a pegar os atributos que podem se relacionar, ter relação entre si, e aí formamos tabelas. Tá? Então, dessa forma, nós já começamos o passo inicial da elaboração do nosso banco, já segregando mais as informações, né? Não deixando tantas informações dentro de uma mesma tabela, como nós começamos na resolução dessa situação, em que já identificamos de cara duas entidades apenas. Porém, vamos ver que podemos criar muitas outras entidades, né? Outras tabelas para otimizar o nosso banco. Então, temos todas as informações e agora vamos começar a pensar nas tabelas, tá? Quais tabelas vamos criar? Vamos ao quadro. Tendo aqui, então, as nossas informações, quais tabelas podemos criar com quais delas? Vamos lá. Cliente, né? A primeira tabela que precisamos criar. O cliente pode ter o quê? Ele pode ter aqui o seu RG, tá? Nome do cliente também pode ser um atributo. CPF do cliente também, tá? Cidade UF pode ser, porém não é um dado que é inerente ao cliente. É um dado que existe já, tá? Que existe independente do cliente existir, tá? Então aqui nós já temos a nossa tabela cliente. Agora podemos pensar que existe uma ficha. Sendo assim, essa ficha tem o seu controle de número da ficha e a data
da nota. Então, aqui já podemos pensar em uma outra entidade chamada de ficha, tá? Então, já temos uma outra tabela aqui definida. O cliente, ele compra um produto, ele adquire um produto. Então, esse produto terá um código, uma descrição, né, uma quantidade e seu preço. Tá? Então, aqui eu já consigo identificar uma outra tabela. Tá? O preço unitário e aqui o preço do item, que daí seria o preço, o total, né, de produtos de acordo com a quantidade. Então, aqui eu tenho a minha tabela produto. Vamos lá. Então, aqui o F e cidade eu posso compor uma outra tabela. Ou eu posso criar uma tabela única para cidade e outra única para o F, para estado, ou eu posso criar a mesma tabela. O mais interessante é criarmos duas tabelas. Então, uma entidade, cidade aqui, e outra entidade para estado. Aí temos um relacionamento de que cidade pertence a estado. Tá? E aqui o último atributo é o valor da nota, que daí podemos utilizá-lo lá na nossa entidade ficha. E assim, finalizamos toda essa resolução, identificamos as principais tabelas e atributos. Né? Então, aqui são as 5 principais tabelas que identificamos na nossa situação problema. Desta forma, conseguimos identificar ali o nosso banco de uma forma mais robusta, né? Mais específica e menos abrangente como estava no começo, que havíamos identificado apenas as tabelas cliente e produto. Sendo assim, encerramos a nossa situação problema já com o nosso objetivo concluído. Aluno, neste conceito, vamos trabalhar com a normalização de dados, tá? Na normalização, temos vários tipos de problemas que podemos resolver, tá? O primeiro deles que nós resolvemos com a normalização é a questão da redundância de dados. Sendo assim, é possível evitar que dados sejam repetidos na tabela. Ok, temos ali um problema que a normalização resolve. Um outro problema é a inconsistência nos dados, que vem da redundância. Ok. Temos mais, então, um problema que nós vamos estudar nesse conceito, que é a questão de dependências. Há dependências entre atributos da mesma tabela que podem gerar problemas também. E o que resolve isso é a própria normalização. Vamos ao quadro ver os nossos primeiros conceitos relacionados a essa normalização mais avançada de dados. A normalização aplicada, né, a bancos de dados, especificamente a bancos de dados, ela significa técnicas, né, que ficaram conhecidas como formas normais, né, de Boyce Code. Então, vamos ouvir bastante esse nome, forma normal, porque nos dá algumas informações de como podemos manter o nosso banco em formatos que atendam a estas normas. Então, uma forma normal se baseia em dependência funcional. Então, antes de pensarmos em formas normais, vamos entender o que é uma dependência funcional, né, entre atributos de uma mesma entidade, inclusive relacionado às chaves primárias. Estas formas normais são divididas em 4, né, temos 4 formas normais ali, cada uma com sua especificação própria. Isso garante que uma entidade encontra-se projetada com exatidão. Então, refinando essas nossas entidades, conseguimos criá-las com exatidão. Vamos lá. O que é, então, a nossa dependência funcional? Ela consiste em uma restrição entre dois ou mais conjuntos de atributos de uma mesma tabela, ou relacionamento. Lembrando que relacionamento pode ser também uma tabela, né? Pode ser uma entidade associativa, em que ela associa duas entidades. Esta restrição entre dois conjuntos pode haver uma questão que está ligada ao fato de que um atributo dependa de outro. Então, ou seja, como o próprio nome diz, né, dependência. Então, há um atributo que determina outro atributo, certo? Então, há casos desses em umas tabelas. Nós podemos enxergar, né, facilmente. Isso vai também da interpretação dos dados e da informação que nós vamos trabalhar.
Então vamos ver no quadro um exemplo básico dessa dependência funcional. Vamos pensar aqui na teoria dos conjuntos, né? Lembra você que a modelagem de banco de dados é muito apoiada na teoria dos conjuntos, né, da matemática, da álgebra. Vamos lá, imagine dois atributos, x e y, de uma entidade. Podemos afirmar, né, que y é dependente funcional de x quando há esta dependência funcional. E como y é dependente de x, significa que x determina y. Ou podemos utilizar a nomenclatura também de que y depende de x. Então, a forma de representar, né, essa dependência é quando temos essa notação aqui. Ou seja, temos um atributo, uma seta para a direita e um outro atributo. Isso significa que x determina o meu y. Tá? Então, aqui temos um exemplo, né, de como podemos enxergar essa dependência, essa notação, e pode auxiliar, né, na hora de estudar, né, buscar outras literaturas para estudar. Então, cada valor de x gerado, né, a partir em uma entidade está associado a um e somente um valor de y. Então, temos essa dependência, né? Imagine comigo a situação de um aluno matriculado em uma universidade, em uma escola. Quando esse aluno é matriculado, é gerado uma matrícula, tá? E são pegos os dados dele, por exemplo, nome, CPF, enfim. Sendo assim, este nome, né, e esta matrícula do aluno estão ligados. Ou seja, podemos interpretar que a matrícula determina o nome do aluno. Não que o aluno só exista por conta da matrícula, mas aquele aluno só vai existir naquele banco de dados da universidade porque uma matrícula determinou, né? Foi criada uma matrícula e essa matrícula criou este atributo nome, né? Não faria sentido esse atributo nome inserido no banco de dados dessa universidade sem uma matrícula associada. A mesma coisa que sabe ter um aluno ali sem ter se inscrito, né, na universidade, se matriculado lá. Tá? Vamos ao quadro ver mais algum exemplo. Como trabalhamos com dependência funcional. Aqui podemos aprender como fazer essa leitura, né? Quando temos essa notação, significa que A determina B ou que B depende funcionalmente de A. E temos alguns exemplos. Em uma organização pode ocorrer, né, a dependência funcional de um atributo nome com um atributo cargo. Então, este cargo, podemos dizer que A determina B, ou seja, o nome João vai determinar este cargo de contador, né? Pois esse cargo João só vai existir se tiver o cargo contador e assim o inverso também. Então, são dois atributos que dependem um do outro. Agora, nesta tabela, podemos ter uma visão um pouco mais ampla e mais aplicada a um banco. Temos uma tabela fiscalização, temos cidade, bairro e o fiscal responsável. Aqui, cidade é uma chave e bairro também é uma chave. Cidade e bairro, juntamente, eles determinam o fiscal responsável, porque este fiscal ele está sempre relacionado a uma cidade, tá, em um bairro específico. Tá? Então, aqui podemos ver uma dependência funcional, né? O fiscal, nessa tabela, não existiria se não tivéssemos a cidade e o bairro. Outro exemplo aqui, para trabalharmos, é a questão da dependência funcional parcial, né? O exemplo anterior mostrou uma dependência total, em que todas as chaves da minha tabela determinam algum outro atributo. Mas neste caso, eu tenho aqui uma tabela com 3 chaves, né? Uma chave composta, tá? De cidade, estado e região, e um atributo temperatura. Note que aqui a temperatura vai ser determinada por somente o meu estado e cidade, tá? Então, aqui neste caso, a minha região não determina a temperatura, não influencia na temperatura. Essa temperatura está associada não à região, mas sim à cidade e ao estado apenas, tá? Então, neste caso, eu tenho 3 chaves primárias na minha tabela, porém, apenas 2 determinam um outro atributo e uma chave fica ali sem determinar nada. Então, quando temos este caso, temos dependências funcionais parciais, tá?
Então, temos a total, onde todas as chaves, todos os atributos estão ligados a todas as chaves primárias, tá? Todas. E temos a dependência funcional parcial, em que os atributos estão ligados não estão ligados a todas as chaves primárias ao mesmo tempo. Estão ligados a uma, duas e sempre fica sobrando uma ou outra chave ali, que não determina nenhum outro atributo. Então, assim, encerramos esta visão geral de normalização em banco, levando em consideração as dependências funcionais. Vamos à nossa situação problema, onde vamos modelar um banco de dados, tá, aplicado a um time de futebol, em que ele deseja, a diretoria te contratou para que você criasse um banco ali para armazenar todas as informações relacionadas aos jogos do time. Então, ele quer deixar guardado ali tudo relacionado ao jogo, como data, o estádio, os jogadores, o técnico que atuou, tá, o adversário, placar, enfim, todos os dados referentes a isso. Ele te chamou para determinar esses dados porque tudo era feito à mão, né, em uma ficha. Ele disponibilizou também essa documentação para te auxiliar, né? Vamos ao quadro ver como essa situação está descrita para que possamos iniciar a resolução. Você vai modelar um banco de dados a partir de um documento já fornecido pelo seu novo cliente, que é um time da sua região. Ele quer armazenar, né, estas fichas que ele te forneceu de cada jogo. Então, para manter um histórico dos jogos realizados e facilitar, né, a busca de informações. Então, além do jogo, vamos ter informações sobre a atuação dos jogadores. Sendo assim, quais os possíveis campos que o documento apresenta e podemos identificar alguma tabela no documento que o time de futebol nos apresentou. Então, já tem uma análise levantada. Nesta análise de requisitos, já foi passado para você o documento base, que é este documento aqui na tela. Temos as informações básicas do jogo, como o número do jogo, tá? A data em que esse jogo foi feito, o adversário, estádio, o estado, cidade, campeonato, técnico, placar final. Então, tudo isso está relacionado ao jogo. Então, será que podemos pensar em jogo como uma entidade contendo todos estes atributos aqui? Bom, vamos continuar analisando o documento. A segunda parte traz informações de jogadores, como o número da camisa, o nome e o número de gols que cada um teve na partida. Aqui também, talvez, podemos pensar em uma tabela jogadores. E depois os principais eventos do nosso jogo. Eventos como gols, pênaltis, expulsões, cartões, faltas, eventos principais que ocorreram no jogo, em que eu tenho a descrição do evento e tenho o tempo armazenado. Sendo assim, eu posso já pensar inicialmente em 3 tabelas, tá? Jogo, jogadores e principais eventos. Seguindo o documento que o time te forneceu, temos aqui um histórico das últimas goleadas. E esse histórico tem informações do adversário, quantos gols tiveram e quantos gols da casa, né, do adversário e os gols do time da casa. Então aqui já podemos pensar em uma outra tabela, porém é correto pensarmos que jogo vai ser uma tabela, ok? Jogadores pode ser uma tabela também e eventos também pode ser uma tabela, uma entidade. Mas será que histórico seria uma tabela? Bom, histórico me parece que é uma relação entre várias informações que já existem, né? Como os adversários já estão ali na tabela jogo e os gols também já estão armazenados em algum local do banco, seja na tabela jogadores ou armazenaríamos na própria tabela do jogo, colocaremos algum atributo de gols ali que foram feitos na partida. Sendo assim, o histórico seria mais interessante utilizarmos uma entidade associativa. Desta forma, esta entidade associativa vai trabalhar como? Vai ser criada automaticamente a partir da associação entre o jogo e, por exemplo, os adversários. Poderia ter uma tabela dos adversários. Então, precisamos ainda pensar em modelar melhor nosso banco. Vamos ao computador ver como
podemos pensar um pouco mais nos atributos e tabelas do nosso modelo para esse time de futebol. Vamos lá. Aqui no computador tenho aberto aqui o Visual Studio Code, né, mas como um editor de texto simples, onde podemos iniciar a nossa modelagem, mas só um rascunho, né, do modelo textual. Podemos ter ali uma tabela jogo, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Essa tabela jogo vai possuir, então, um número, tá? Que pode ser uma chave, já podemos iniciar pensando nisso, a data do jogo, o adversário, tá? O estádio, o estado, a cidade, tá? Dentre outros, né? Pode ter também o técnico, vamos colocar na linha de baixo aqui, técnico, continuando. Podemos ter o campeonato e ainda vamos ver os eventos, né, do jogo, tá? Uma outra tabela seria os jogadores. Aqui jogadores temos o número da camisa, tá? Que mais? Poderíamos ter aqui o nome e o número de gols. Número de gol, tá? Dessa forma, já temos aqui mais uma entidade. Outra entidade, lembra que na ficha te entregue, tinha uma ficha de eventos do jogo. Eventos do jogo. Então aqui eu já não preciso mais deste atributo eventos, já transformo ele em uma tabela. E nesse evento do jogo eu posso pôr o tempo que foi gerado esse evento e uma descrição básica dele. Então aqui já começamos a pensar um pouco melhor, né? Adversário. Será que seria interessante ter adversário dentro da tabela jogo ou fora? Talvez seria interessante colocar ali o adversário como uma tabela. E aí eu coloco um identificador como ID adversário, mas como uma chave estrangeira. Então, eu utilizo a notação de chave estrangeira, que é este e-comercial aqui. E aí eu posso já ir pensando em dependências que podem estar ocorrendo no meu jogo, como por exemplo, será que cidade e estado dependem exclusivamente das chaves aqui da minha tabela jogo? É de se pensar um pouco esta questão, né? Então, podemos olhar para os nossos atributos, para as nossas tabelas, e assim vermos se temos alguma dependência funcional ali que podemos ou eliminar ou transformar, né, em uma outra tabela. Como fizemos com adversários. Adversários não está determinada por nenhum atributo da nossa tabela jogo, né? O número do jogo, que é a chave da nossa tabela, não determina um adversário. Determinaria a data do jogo, isso aí está correto. Então, este atributo data pertence mesmo à tabela jogo. Porém, o adversário não depende exclusivamente dessa tabela. Então, podemos transformá-lo em uma outra tabela de adversários e apenas relacionarmos as duas. E dessa forma, vamos evoluindo ao passar do tempo, né, das especificações, até chegarmos no modelo mais próprio, mais coeso do nosso banco. Mas para as especificações iniciais, propostas e solicitadas pelo time de futebol, já temos ali um formato para o nosso banco de dados. E assim encerramos a nossa situação problema. Agora, cara aluno, eu vou deixar um momento aqui uma pergunta para que você possa refletir por alguns instantes. Qual a vantagem de ter nenhuma ou pouca redundância em um banco de dados? Logo eu retorno com a resolução. Vamos lá. Como a não redundância pode auxiliar, melhorar, né, o nosso banco? Porque ao eliminarmos a redundância do nosso banco, eliminamos dados armazenados de forma repetitiva no nosso banco e aí economizamos espaço e melhoramos a performance do banco.
E esta performance está relacionada às operações de leitura e escrita dentro desse nosso banco de dados. Pois imagine que quanto mais informações redundantes, pode deixar o banco um pouco confuso. E aí, na hora de definir os scripts para se acessar o banco e atualizar informações, ler informações, pode não nos retornar resultados muito corretos, da forma como que nós pensaríamos que receberíamos esses dados. Então, evitando a redundância, temos essas duas vantagens principais, né? Economizamos espaço de armazenamento e melhoramos a performance do nosso banco. Então, vamos dar continuidade a mais alguns conceitos nessa nossa aula de hoje. Transformação da primeira forma normal e segunda forma normal. Neste conceito, vamos trabalhar com formas normais. Então, aqui vamos focar nas duas primeiras formas normais e como que elas agem sobre uma tabela do nosso banco. Então, quais as regras que são envolvidas nessas duas formas? Vamos ao quadro, por favor. Regras de normalização, elas nos dão coerência em uma tabela. Por quê? Porque ao normalizar, nós vamos segmentando o nosso banco de dados. Ao segmentá-lo, nós vamos deixar sempre cada tabela com um único assunto. Então, vamos deixar os atributos que são exclusivos daquela entidade, né? Vamos começar a separar um pouco as tabelas do nosso banco e facilitar, claro, facilitando o acesso a essas informações. A normalização vai evitar, né, a duplicação de atributos, certo? Vai também garantir, né, que todos os campos de uma tabela dependam exclusivamente da chave primária. Então, deve haver uma dependência exclusiva da chave primária. Para quê? Para que isso garanta esta coerência, né, de um assunto por tabela. Pois a chave primária, ela é o atributo que mais define a própria tabela, justamente por ser o atributo identificador. E vai livrar o nosso banco das inconsistências. Pensando nisso, há vários tipos de atributos relacionados à normalização, que são utilizados na hora que vamos pensar em normalizar uma tabela. Temos atributos simples ou atômicos, que são atributos que não são divisíveis em outros campos, ou seja, que têm sentido único, como RG e CPF. Não tem como eu dividir o CPF em 2, 3 ou mais campos. RG também não. Ou, por exemplo, agora um atributo endereço eu consigo dividir em mais campos, como a rua, o número, o apartamento e assim por diante, bairro também, tá? E aí eu já entro no conceito de atributo composto, que é justamente este atributo que pode ser dividido em 2 ou mais valores. Atributo monovalorado é um atributo na qual o seu valor não se repete na tabela, tá? Então, aquele registro com aquele valor de atributo, ele não será mais repetido. E aqui é a questão das nossas chaves. As chaves, elas não se repetem dentro da mesma tabela. Atributo multivalorado é aquele que tem dois ou mais valores no mesmo registro, como, por exemplo, telefone, que o cliente pode ter 1, pode ter 2, até 3 números de telefones. Então, aquele campo terá 3 valores de telefone. Atributo derivado é aquele atributo que é originado de outras tabelas ou campos. Por exemplo, um atributo ano é idade, ele pode ser gerado a partir do campo data de nascimento. Porque daí pode ter uma operação que faz o cálculo da data de nascimento com o ano atual e deriva, né, e gera um atributo derivado chamado de idade. E os atributos chaves, que são aqueles que identificam a nossa tabela. Sendo assim, pensando nestes atributos, nesses tipos de atributos, podemos já identificar alguns requisitos das formas normais. É o que nós vamos estudar agora em seguida, né? A primeira forma normal e a segunda. E cada uma delas utiliza esse conceito de tipos de atributos. Algumas requerem atributos atômicos apenas, outras requerem atributos monovalorados e assim por diante. Vamos ver no quadro a primeira forma normal. A 1, também chamada de 1FN, ela diz que
A tabela estará nessa primeira forma se e somente se todos os seus atributos forem atômicos, ou seja, eles não podem ser divisíveis, eles não podem ser divididos em outros valores, não podem ser segmentados. Não deve possuir grupos repetitivos, também não pode ter, ou colunas que possuam mais de um valor. Então, não pode ser, os atributos devem ser atômicos, não podem ocorrer atributos multivalorados, pois as colunas não podem ter mais de um valor, e não podemos ter grupos repetitivos, tá? Então, não podemos ter dados redundantes na nossa tabela. Vamos a um exemplo de como é esta forma normal. Temos uma tabela aqui com código de cliente, nome e telefone. Vimos aqui que temos o telefone aqui do cliente 2, que ele tem 2 números. Então, aqui eu já tenho colunas com mais de um valor, um atributo monovalorado. Na rua, eu tenho 2 informações, né? Concordam comigo? Aqui eu tenho o nome da rua e o número. Então, eu posso dividir este atributo rua. Então, isto aqui não é atômico. Sendo assim, para que eu consiga colocar essa tabela na forma normal, eu posso retirar o atributo telefone e cidade também para uma outra tabela. Então, eu crio uma tabela telefone em que eu coloco todos os telefones registrados e daí eu utilizo como chave dessa tabela o código do cliente. E aí são 2 chaves que estão ligadas. Então, eu tenho 2 telefones aqui que se referem ao cliente 2, que é como estava no nosso exemplo, na nossa tabela anteriormente. Seguindo, eu dividi o endereço em 2 atributos, o atributo rua e o atributo número. Assim eu tenho atributos atômicos. E a cidade eu coloquei aqui em uma tabela para que não haja a repetição de dados. Então eu crio aqui uma chave primária e insiro ela em cliente como chave estrangeira. E assim essa tabela agora está na forma normal, né? Eu já consigo, tem mais consistência aqui. Seguindo, na segunda forma normal, ela estará na segunda se ela estiver na primeira e se todas as colunas que não são chaves dependem exclusivamente da chave primária, tá? E de toda a chave e não só da parte dela, ou seja, tem que depender da chave composta. Tá? Vamos lá em um exemplo aqui. Temos a tabela que não está na tabela normal, tem número de pedido, código, produto, quantidade e valor unitário. Será que o produto depende exclusivamente da chave aqui? Será que há essa dependência? Vamos ver aqui. Para transformá-la, então, na segunda forma normal, eu retiro a tabela produto, o atributo produto, transformo em uma tabela e utilizo esse produto como chave estrangeira do pedido, pois o pedido não depende exclusivamente da minha... o meu produto, ele não depende exclusivamente desta minha tabela pedido, tá? Sendo assim, como ele não depende exclusivamente, ele não está na forma normal, né? Lembrando que a forma normal 2 diz que todas as colunas devem depender exclusivamente do atributo-chave. E no caso, como o atributo-chave é número do pedido, o nosso produto que estava ali não depende exclusivamente desse número de pedido, mas sim depende desse código, que não era atributo-chave na tabela. Porém, transformando em uma outra tabela aqui, eu consigo esse código com atributo-chave, e este produto depende exclusivamente desse código, e aí eu tenho 2 tabelas na segunda forma normal. Tá? Então, dessa forma, pensando nesta análise, eu tenho as minhas 2 tabelas na primeira forma normal e na segunda. A primeira eu elimino atributos multivalorados, penso em atributos atômicos, e na segunda, essa questão da dependência exclusiva. Eu elimino todos os atributos que não dependem exclusivamente da chave primária, seja ela simples ou composta. E assim encerramos este nosso conceito das 2 primeiras formas normais. Vamos resolver uma situação-problema onde iremos aplicar a primeira e a segunda forma normal. Essa situação nos traz a um contexto de um time de futebol que deseja informatizar, né, o
as suas informações a respeito de jogos e o histórico de partidas. Desta forma, você já está modelando o banco de dados desse time de futebol. E você já pensou em tabelas, já fez o levantamento de requisitos, já viu os atributos, já relacionou alguns atributos com tabelas específicas. E aí você já tem uma documentação inicial já pronta deste banco de dados. Porém, você ainda está na fase de modelagem, por isso você quer garantir que esse banco esteja o mais refinado possível. Desta forma, você começou a analisar se é possível implementar a forma normal 1 e a segunda forma normal neste banco. Vamos ao quadro ver a descrição da nossa situação. Então, você recebeu esse documento do time de futebol, né, já com algumas especificações do banco, e você deverá criar esta modelagem do banco nas formas normais, né, na 1FN e na 2FN. Os campos das tabelas já foram listados, tá? E seu desafio podemos aplicar a primeira forma normal e a segunda nas tabelas que foram encontradas no documento? Para isso, vamos ao computador, né, estudar como podemos implementar esta resolução. Lembrando que eu tenho aqui todos os atributos que eu já levantei. Vamos lá. Aqui temos já um levantamento inicial dos atributos do meu banco, tá? Nesse time de futebol que já foi criado. Aqui podemos pensar no número do jogo como atributo-chave primária. Eu já inseri alguns outros atributos, como cidade, campeonato, técnico e eventos do jogo. Desta forma, eu vou pensar nas outras tabelas do meu banco, né? Então, eu já tenho aqui essas tabelas criadas, né? A tabela jogo, a tabela adversário, jogadores e eventos do jogo. Tendo essas tabelas já criadas e definidas, eu começo a pensar nas formas normais. Vamos lá, vamos analisar atributo por atributo e ver se eles todos são atômicos. Vamos lá. Data é um atributo atômico, não tem como eu dividir essa data. Poderia até dividir em dia, mês e ano, mas aí pode gerar uma confusão na hora de trabalhar, né, com essa data, na hora de atualizar essa data. Então é interessante deixar assim mesmo. ID adversário, ele é uma chave estrangeira, né, que se refere à tabela adversária, então está ok. Estádio. E será que ele é um atributo atômico? Será que eu posso dividir esse estádio? Pensando bem, eu posso dividir esse estádio em outras informações. Por exemplo, o estádio tem um endereço, está em uma cidade. Então, ou eu divido essa tabela estádio, esse atributo estádio, em atributos como estádio, cidade do estádio, endereço do estádio, ou eu simplesmente crio uma outra tabela estádio. Então, seria mais interessante, né, eu retirar aqui da minha tabela jogo e criar uma tabela estádio. E aí sim, essa tabela estádio tem o identificador de estádio, bem como a cidade, o estado, tá? Até o endereço também. E daí, endereço é o caso de eu posso colocar como rua, tá? E número. Tá, beleza? Então aqui eu tenho a minha tabela estádio, já implementando conceitos da primeira forma normal, que é eliminar elementos não atômicos. Um outro conceito na primeira forma normal é eliminar os atributos, eliminar colunas que possuam dados repetidos. Como, por exemplo, já podemos observar aqui que a tabela jogo possui os atributos estado e cidade, e também aqui na tabela estádio tem os atributos cidade e estado. Eles estão se repetindo, então seria interessante também pensarmos aqui em uma entidade cidade e uma entidade estado. Aí na entidade estado eu posso utilizar a sigla, né, do estado como identificador, e na cidade eu posso utilizar aqui o ID da cidade, tá? E o nome da cidade. E aqui no estado eu posso ter a chave estrangeira de cidade.
Ou, ao contrário também, eu posso ter em cidade a chave estrangeira de estádio, né? Então, a cidade pertence a um estádio. Tá? Vamos colocar ali a chave estrangeira de estádio, né? O próprio estado a que ela pertence. Dessa forma, eu consigo já pensar, estruturar melhor o meu banco na forma normal. Então, aqui eu elimino agora estado e cidade. E já começo a pensar na segunda forma normal. O que ela nos traz? Ela pede que não existam atributos que não dependam exclusivamente, totalmente, das nossas chaves primárias. Sendo assim, todas as colunas devem depender dessa chave. Olhando para a tabela cidade, vamos lá, o atributo nome depende exclusivamente da chave, que é o ID de cidade? Sim. Então, esse nome da cidade existe por conta do ID. Então, aqui está ok. Vamos lá, no estádio. Já podemos eliminar, né, cidade, estado aqui. Os atributos rua e número dependem do ID do estádio? Vamos pensar que sim. Né? O ID do estádio vai determinar a rua e o número dessa tabela onde ele está inserido, foi construído. E olhando para a tabela jogo, a chave é o número do jogo, tá? Ela determina a data, então data depende exclusivamente de número. Ela aqui é uma chave estrangeira. O atributo técnico depende de jogo, campeonato depende do jogo. Bom, vamos analisar aqui se realmente o técnico e campeonato dependem do jogo. Tá? Será que o número do jogo vai determinar um técnico? Não, o que determina o técnico está mais relacionado com o time em si do que com relação ao jogo. Tá? Então ele é só mais um atributo que está ali relacionado, porém não depende exclusivamente. Então aí já não temos esta tabela jogo na forma normal. Para colocarmos ela na segunda forma normal, basta apenas retirar este atributo técnico e transformá-lo em uma outra tabela. Então aqui você pode observar que esta transformação em formas normais nos permite criar, né, várias tabelas no nosso banco. E assim melhora a forma com que enxergamos esse atributo e facilita também a implementação. Agora, aluno, vamos trabalhar o conceito da terceira forma normal e da quarta forma normal. Estas formas normais, para que possamos ter tabelas nessas duas formas, elas precisam estar exclusivamente também na primeira e na segunda forma normal. Então é tudo um ciclo, né? A primeira, para estar na quarta forma normal, ela deve estar nas três anteriores também. Então, a quarta é um nível mais específico, onde refinamos melhor o nosso banco. Vamos ao quadro ver então a definição da terceira forma normal. Uma tabela, para estar na terceira, ela não pode conter dependências funcionais. Ela não pode conter dependências funcionais dos seus atributos não chave com outros atributos não chave. Então, não pode ter uma dependência que chamamos de dependência transitiva, tá? Essa dependência de atributos não chave é chamada de dependência transitiva, tá ok? Sendo assim, devemos analisar a tabela e eliminar essas dependências transitivas, tá? Inclusive, também eliminar atributos que são calculados baseado em outros atributos, como, por exemplo, um atributo de idade que pode ser calculado por meio de um atributo ano de nascimento, por exemplo. Vamos a um exemplo da terceira forma. Imagine aqui uma tabela funcionário, em que eu tenho a minha chave, que é o código funcionário, o nome do funcionário, e ali eu tenho o ID do cargo e a descrição do cargo. A descrição, ela só existe porque existe um cargo, tá? Então, este cargo vai determinar o atributo descrição. Quando temos essa notação determina, aqui temos uma dependência funcional. E dependência funcional transitiva. Por quê? Porque são atributos não chave, tá? O atributo chave aqui
não determina nenhum destes outros atributos, tá? Ele determina o atributo nome, porém, cargo e descrição não. Sendo assim, como resolvemos este nosso exemplo? Ao colocar na terceira forma normal, pegamos a tabela de descrição e o ID do cargo e transformamos em uma outra tabela, né? Pode ser a tabela cargo. E agora temos a tabela aqui funcionário. Sendo assim, a tabela funcionário vai carregar a chave estrangeira de cargo, que é a chave primária que está na tabela cargo. Sendo assim, eu elimino as dependências transitivas, pois aqui agora o atributo nome ele é determinado pelo código do funcionário. Então aqui eu tenho uma dependência funcional que é gerada a partir de uma chave. Sendo assim, está ok e estamos na terceira forma normal. Desta forma, já eliminamos mais questões de redundância e formatos que podem causar problemas e inconsistências no nosso banco. Agora vamos para a quarta forma normal, né? E o que ela traz como regra? Deve estar nas 3 formas anteriores, então ao pensar na quarta, eu já estou com minha tabela com atributos atômicos, já não tenho mais atributos multivalorados, não tenho também dependências transitivas na minha tabela, tá? Tenho todos os atributos na minha tabela que dependem exclusivamente da chave primária, ou seja ela simples ou composta, tá? E dessa forma, a quarta forma normal nos traz o requisito de que só podem haver relações binárias entre entidades. Tá? Então, eu não posso ter relações ternárias ou quaternárias, que são relações entre 3 entidades ou 4 entidades, respectivamente, ao mesmo tempo. Tá? Vamos ao quadro ver essa definição da quarta forma normal. Ela trata de dependências multivaloradas. Seria o relacionamento entre 3 ou mais entidades. E assim, isso elimina problemas de redundância, né, no nosso banco, ou até mesmo dificuldades em perceber o que ele está armazenando. Tá? Imagine aqui 3 tabelas, curso, professor e livro, que elas se relacionam entre si. Tá? Então, eu tenho uma entidade ali que liga, um relacionamento que liga as 3. Sendo assim, imagine então que um curso pode ter vários professores com vários livros. Tá? Então, eu tenho um único relacionamento ter aqui que relaciona curso, professor e livros. Um professor leciona em vários cursos com vários livros. Ou um livro é utilizado por vários professores em vários cursos. Então, em cada um desses exemplos, eu tenho um relacionamento que liga estes 3. Tá? Então, eu preciso decompor meus relacionamentos em relacionamentos binários, tá? E analisar quais são os mais importantes. Desta forma, chegamos a esta solução. Inicialmente, tínhamos aqui o nosso curso, o professor e o livro em uma única entidade, a entidade USA, o relacionamento USA, que são todos N para N. Dessa forma, fica confuso na hora de instanciar os dados e recuperá-los da nossa base. Dessa forma, podemos transformar isso na quarta forma normal, pensando em relações binárias, que são relações apenas entre duas entidades, tá? Como é o caso aqui de USA, e criamos outro relacionamento USA para relacionar o professor com o livro. Então, dessa forma, eu tenho uma única relação que relaciona o nosso professor ao curso que ele ministra, e depois eu tenho uma outra relação independente que relaciona o livro a aquele curso, né? Aquele livro que é utilizado naquele curso. Dessa forma, melhora e otimiza a performance no banco, tá? Porque evita também problemas de inconsistência nos dados e problemas de inconsistência na hora de definirmos as chaves. Porque daí teremos várias chaves estrangeiras de várias chaves primárias em várias tabelas diferentes, né? De professor, curso
e também de livros. Então pode gerar uma confusão na hora de resgatar esses dados. Então por isso que a forma normal nos permite simplificar o nosso banco. Então não é interessante termos muitas relações ternárias e quaternárias no nosso banco. Principalmente maiores que 4, é altamente recomendado que não tenha relações maiores que quaternárias. Porém, podemos sempre focar nas relações binárias e, caso seja altamente necessário, partimos para uma ternária, por exemplo. Vamos resolver uma situação problema, onde vamos aplicar as formas normais em um modelo de bancos, em uma estrutura já criada de tabelas e atributos, e vamos verificar ali se podemos aplicar as formas normais, né? Tanto a primeira, a segunda, mas principalmente a terceira e a quarta. Tá? Vamos ao quadro ver a descrição da situação. Você tem um documento referente ao modelo de banco do seu cliente, que é um time de futebol, que está tentando informatizar as suas informações. Então, este modelo já está na primeira e na segunda forma normal. Porém, podemos sempre analisar se há alguma coisa que pode ser feita ainda, tá? Inclusive, depois que trabalhamos com a terceira e a quarta, podemos, às vezes, criar algumas situações que nos remetem de volta à primeira e à segunda. Então, é sempre bom estarmos sempre refinando o nosso banco. E a pergunta aqui é, podemos aplicar a terceira e a quarta forma normal? Vamos resolver, né, no computador como podemos fazer esta aplicação da terceira e da quarta forma normal. Vamos lá. Temos criado aqui o nosso modelo de banco de dados. Temos já jogo, temos uma tabela estádio, cidade, estado, já está bem formatada, tá? Já está bem definida os tipos de entidades e relações que nós teremos aqui. Mas vamos pensar então primeiro na terceira forma normal, em que eu não posso ter campos que dependem de outros campos. Tá? Vamos pensar, por exemplo, aqui em cidade e estado. Aqui já temos duas tabelas segregadas, né, da tabela principal, que é o jogo. Porém, se os atributos cidade, vamos imaginar que eles ainda estivessem aqui, tá? Se cidade e estado ainda estivessem aqui, são dois atributos que são dependentes, né? Cidade é dependente de estado. Sendo assim, como eles são dependentes entre si e nenhum deles é uma chave primária, temos aqui uma dependência funcional transitiva. Dessa forma, podemos eliminá-los e transformá-los em cada um em uma tabela. E assim eliminamos essa dependência transitiva e saímos da forma, aplicamos, né, a terceira forma normal. Campeonatos e técnicos também são dois atributos que podemos retirar da tabela jogo. Por quê? Porque o técnico não depende da chave número. Então, aqui, por mais que não tenha outro atributo que esteja relacionado em termos de dependência com o técnico, por ele não ser dependente de número, que é uma chave primária, ele já pode ser retirado aqui. Pois lembre-se que nas formas normais, todos os atributos dentro de uma tabela devem ser dependentes funcionais da chave primária, certo? Então, técnico não é, e campeonato também não é dependente. Então, eu posso criar aqui uma tabela técnico e uma tabela campeonato. Tá? E cada uma com seus respectivos IDs, né? ID do técnico e o ID campeonato. Tá? Sendo assim, temos mais tabelas criadas. E minha tabela jogo agora vai carregar a chave, como chave estrangeira, a chave primária da minha cidade, vai carregar a chave primária do meu campeonato, vai carregar também a chave primária do meu campeonato. Outro exemplo aqui, a chave primária do meu técnico.
Agora perceba que o único atributo de jogo é data. E data é realmente aquele único atributo que depende exclusivamente de jogo. Todos os demais atributos que tínhamos anteriormente na definição do nosso banco, lembre que estádio, cidade, estado, adversário, técnico, campeonato, jogadores, todos eles estavam como atributos dentro de jogo. Desta forma, ramificamos a nossa tabela em várias outras tabelas para melhorar o entendimento, né, e evitar problemas de atualização, né? Imagine que o técnico do nosso time, do time que te pediu serviços, imagine que ele fosse trocado. Esse técnico estava na tabela jogo, tá? Se ele fosse trocado, deveríamos então atualizar o valor, o identificador do técnico. Então trocaríamos o nome ali. Porém, imagine que esse técnico ele fez 100 partidas do jogo, ou até mais partidas com aquele time. Então tem muitas partidas com aquele técnico. Se eu precisar atualizar o técnico, eu vou ter que atualizar em várias tabelas, vários registros. Tirando isto da tabela jogo, eu consigo ter uma tabela exclusiva do técnico e que fica fácil a alteração e a atualização. Tá? Vamos então ao computador finalizar a nossa situação problema. Agora vamos pensar, né, para ficar mais claro, no modelo lógico conceitual. Eu tenho aqui o MySQL Workbench, em que eu já defini, né, as tabelas principais, certo? Então eu já tenho aqui a tabela jogo e veja que eu tenho uma tabela jogador, criei uma outra tabela escalação para dados dos jogadores, tá? A tabela cidade, a tabela estádio e todas elas, veja que as chaves primárias destas tabelas estão todas aqui no jogo como chave estrangeira. Tá? Se nós dermos 2 cliques em jogo, conseguimos ver aqui que temos várias chaves, né? E cada uma dessas chaves são as estrangeiras de outras tabelas. E daí aqui falta apenas criarmos, né, outras tabelas que já vimos aqui que precisaríamos, que é a tabela adversário, tabela técnico e tabela campeonato. Então vamos criar uma adversário aqui só como exemplo. Criamos uma chave primária aqui para adversário e fazemos uma relação entre a tabela jogo, tá? Uma relação N para muitos, pois um adversário pode estar em vários jogos, mas o jogo só possui um adversário, tá? Então eu faço esta relação aqui e a chave, o ID do adversário, vai aqui para a nossa tabela jogo. E dessa forma eu tenho o meu banco mais estruturado, eu tenho várias tabelas e a tabela jogo possui apenas os dados inerentes a ela mesma. Veja que aqui agora eu posso tirar o campo adversário que eu tinha aqui, ó, que era um atributo comum. Eu posso ir lá e deletá-lo. E agora é só criar as outras tabelas dessa mesma forma. Tanto a tabela técnico quanto a tabela campeonato. Sendo assim, a lógica por trás de normalizar um banco é sempre esta: pensar no maior número de tabelas que nós conseguimos criar, tá, a partir de uma tabela inicial, de forma que mantenha os dados mais coesos. Claro, eu não vou criar tabelas a esmo, tá? Vou criar uma tabela para cada atributo, pois também muitas tabelas pode causar um problema. Mas buscamos um equilíbrio aí. Evitamos a redundância, criando mais entidades e tabelas, mas também evitamos problemas na captura dos dados, na implementação do banco, não criando tantas tabelas. Então, ali pensamos na lógica do nosso banco e nos requisitos que precisamos atender. Dessa forma, aqui encerramos a nossa situação problema e que podemos fazer esta análise do modelo do nosso banco. Vou fazer aqui uma pergunta a você, para que você reflita novamente. Como que eu resolvo o problema da dependência multivalorada em uma tabela, tá? Logo eu volto com a resolução.
Bom, como eu resolvo então esse problema da dependência multivalorada? Ele pode ser resolvido de uma forma simples de se pensar, que é dividindo então essa nossa tabela no maior número de tabelas possíveis, sem extrapolar aqui, sem criar tantas tabelas. Como é o caso de redundâncias para cidades, estados e exemplos parecidos e semelhantes com esse. Dessa forma, é possível eliminar essas redundâncias, eliminamos os multivalorados também, tá? Pois lembra do caso do telefone, em que um cliente, uma pessoa pode ter vários números de telefone. Então, ao invés de ter um atributo em que eu colocarei todos os telefones desta pessoa, eu mantenho uma tabela, específica para os telefones que foram cadastrados no meu sistema, no meu banco de dados, e ligo essa tabela com o código do cliente. Então, eu vou ter os telefones do meu cliente A, B, C, e eu coloco os códigos desse cliente, né, o A, o B e o C, relacionados a cada um desses telefones que estão armazenados em outra tabela. E assim, elimino o problema de redundância e atributos multivalorados. Sendo assim, vamos agora recapitular tudo que vimos na nossa aula. Vamos lá, vamos ver o que estudamos até aqui nesse momento. Nós trabalhamos totalmente com normalização de dados. Normalização, vimos que é uma forma de refinar os nossos dados, né, as nossas tabelas, que é com o nosso modelo conceitual, que vem lá daquelas primeiras fases da modelagem de banco de dados. Feita essa normalização, eu garanto que não vão haver redundâncias, não vão existir também inconsistências no meu banco. Claro, podem existir inconsistências, mas aqui a gente tenta eliminar o máximo possível, tá? Nenhum modelo de normalização, nenhuma regra, diretriz de modelagem, ela nos garante que o nosso banco ficará perfeito, pois, como é possível observar, né, durante todos os exemplos que vimos, tudo vai da interpretação. Tudo vai da análise de requisitos e levantamento que foi realizado com o cliente, tudo vai da interpretação do analista que está modelando o banco e também, claro, vai da interpretação do desenvolvedor que vai desenvolver o modelo físico do banco. Dessa forma, fica esta observação, né, que nós tentamos o máximo possível evitar problemas como redundância e inconsistência no banco. Vamos ao quadro ver mais algumas questões que vimos na aula de hoje. Essa questão da redundância, tá? Que é tanto inerente a banco de dados como em outros sistemas na computação. Vimos a questão da normalização em bancos em termos da dependência funcional, que ela pode ser total quando todos os atributos dependem de todas as chaves, tá? Da chave simples ou da chave composta, ou dependência parcial, quando nem todas as chaves determinam os atributos da tabela. Tá? Em seguida, trabalhamos com a transformação na primeira forma normal, que nos especifica que as tabelas devem ter apenas atributos atômicos, tá? E elimina campos também multivalorados e repetição de campos entre várias tabelas. A segunda forma normal, que nos traz a questão da dependência, tá? Em que na segunda nós vamos pensar no que? A segunda está relacionada a que as colunas que não são chaves, elas dependem exclusivamente de uma chave primária. Então, todas as colunas que não são chaves devem depender exclusivamente da chave primária. Então, deve ter uma dependência total na segunda forma normal. Na terceira, devemos eliminar dependências transitivas entre atributos não chave. E na quarta, eliminamos os relacionamentos entre três entidades para mais. Então, deixamos apenas relacionamentos binários entre duas entidades. Dessa forma, aluno, encerramos a nossa disciplina modelagem de banco de dados. Espero que você tenha adquirido bastante conhecimento com tudo que trabalhamos até aqui, com todos os exemplos que vimos. É um passo fundamental no desenvolvimento de um banco. É altamente recomendado que essa modelagem seja feita no momento da implementação, pois isso facilita tanto para o desenvolvedor quanto para o seu cliente também, que ele consegue enxergar
como que você está fazendo este banco e se você conseguiu colocar todas as informações que ele necessita. Dessa forma, você já está preparado para trabalhar com essa modelagem, principalmente com o diagrama entidade-relacionamento. Sugiro que você estude um pouco os diversos softwares que foram citados, utilizados na aula, explore bem, que eles trazem várias ferramentas e várias estruturas que podemos trabalhar nesta questão da modelagem. Então, agradeço por acompanhar, estar comigo nessas 4 aulas e me despeço aqui e desejo bons estudos a você.